Bem, pessoal, dando continuidade ao dicionário, na letra P, eu acho que seria pertinente, para não dizer já é hora dos anarquistas conhecerem um psicanalista anarquista, declaradamente anarquista. Porque a gente pode sondar de psiquiatras, psicanalistas, né, que tinham uma certa simpatia pelo anarquismo ou que nós achamos que a prática deles tivesse sintonia com o anarquismo. É muito consultado, inclusive, a pessoa do William Reich. Mas eu estou falando de um cara que se declarava anarquista. Não que eu acho que ele é anarquista pela prática dele. Ele se declarava anarquista. E pouquíssimas pessoas conhecem a obra de Otto Gross. Pouquíssimas pessoas. Inclusive aquelas que se dedicam à prática da psicanálise. Não se fala de Otto Gross. É importante que nós anarquistas entendamos, né, que no final do século XIX, início do século XX, existiu dentro da prática psicanalítica, entre os principais, né, psicanalistas, eu estou falando aqui de Freud e Jung, a presença de Otto Gross. Ele conhecia esses. Agora, por que, que o Otto Gross foi deixado de lado na psicanálise? Porque ele era anarquista, tinha práticas consideradas muitas vezes pelos outros psicanalistas como muito, sei lá, louca, né? Ele declaradamente usava drogas. Ele foi acusado de ajudar uma paciente a fazer um suicídio. Então ele tinha práticas, não, fora que ele declaradamente saía, né, com as suas pacientes. Isso era hiper mega condenado na época dele, também condenado até hoje. Então ele tinha práticas completamente diferentes. Você pode discordar, inclusive, não há problema nenhum. Mas o que fizeram com o Otto Gross é uma grande sacanagem. Porque ele escreveu sobre muitos assuntos. É evidente a influência que ele tem na psicanálise, ok? E é evidente também, né, as influências anarquistas que tem sobre ele, a saber, Kropotkin e Max Stirner. Ele é influenciado tanto pelo Kropotkin quanto pelo Max Stirner. E aí, quem quer, né, saber um pouco mais a psicanálise do Otto Gross, tem esse livro, publicado pela Ana Blume. Deixa eu ver quando foi publicado. Em 2017, né? Que tem aqui a organização, entre outros, o Marcelo Scherker. E aí vou colocar aqui quais são os artigos que o Otto Gross publicou em um ano. Sabendo que o pai do Otto Gross era um conhecidíssimo na época, né? Não é juiz necessariamente, né? Mas um criminalista importante, ok? E o pai do Otto Gross pediu para que ele fosse internado. Vocês têm uma ideia? Enfim, então a vida do Otto Gross em si já é extremamente controversa, inclusive para os anarquistas. Inclusive para os anarquistas. É controversa. O fato dele viver numa colônia, né, numa comuna, o fato dele ficar com várias mulheres, né? Então, ele teve vários filhos. Então, por exemplo, ele ficava com uma mulher, depois ficava com a irmã dela e assim por diante. Então, ele não tinha nenhum freio moral, ético, você entende? Sabemos que os anarquistas, nesse período, no início do século XX, tinha muito freio moral. É só você pegar jornais operários do Brasil, que coloca lá, depois da palestra tal, vai ter um baile familiar. Baile familiar. Vai lá que tem. Não sei o que ele quer dizer com familiar, mas hoje chamar um baile de familiar é no mínimo soa estranho para quem se diz anarquista. Mas eles faziam isso. O Otto Gross não tinha nenhum baile familiar, ok? Não participava disso, participava de uma comuna, enfim, juntava ideias que vários anarquistas acham impossível. Como é que você vai juntar Kropotkin com Max Stirner? Ele fazia isso, o Otto Gross. Enfim, então tem que pegar o livro, eu vou pegar aqui quais são os artigos deles aqui, o ano. Então ele escreveu
Em 1908, violência parental. Tem muito a ver com a vida do pai dele, né? Ele com o pai dele. 1913, o Psicanálise de Ludwig Rubner. Também 1913, a Psicanálise ou Nós Clínicos. Também 1913, a influência da coletividade sobre o indivíduo. Texto que ele vai falar de homossexualidade primária e homossexualidade secundária. Do papel da monogamia e da poligamia na vida das pessoas. Ele vai discutir isso nesse texto. Acho que poucos anarquistas sabem. Observações para uma nova ética. Nota sobre relações. O caso Otto Gross, carta a Maximiliane Harden. Isso aqui já é em 14. Sobre a simbologia da destruição. Do conflito entre o próprio e o estrangeiro, de 1916. A ideia da base comunalista na simbologia do paraíso, 1919. Orientação dos intelectuais, 1919. Um problema, o parlamentarismo, 1919. Protesto e moral no inconsciente, 1919. Por uma formação intelectual funcional do revolucionário, 1919. Por um trabalho preliminar renovado do ensino, 1920. 3 ensaios sobre o conflito interno, de 1920, e sobre o problema da solidariedade na luta de classes, que não tem o ano. Temas da psicologia revolucionária, que também não tem o ano. E pela reconstrução do verdadeiro humano, que também não tem o ano. Então eu coloquei aqui alguns artigos do Otto Gross mostrando aqui a incrível, né, capacidade que ele tinha de falar de vários assuntos, assuntos pertinentes ao próprio anarquismo, como o parlamentarismo, mas também a questão da psicanálise, né? Ele pode ser considerado aí um dos principais, né, um dos primeiros psicanalistas, mas obviamente tendo essa vida, vamos dizer assim, no mínimo não muito normal, né, para as pessoas, ele foi deixado de lado, inclusive pelos anarquistas. Os anarquistas não falam do Otto Gross. É muito interessante isso, ok? Então aqui eu deixei para vocês, né, tiverem a oportunidade, então, de conhecerem a obra do Otto Gross, né? Influência de Nietzsche, ele também fala aqui em vários momentos, a influência do Nietzsche, né? Isso aqui é a foto dele. Esse senhor aqui. Então, é um livro muito interessante esse livro aqui, entendeu? Para quem quer conhecer a psicanálise a partir do ponto de vista anarquista, porque ele era anarquista. Ele se declarava anarquista. Né? Então, por exemplo, quando ele está falando de apoio mútuo, ele está falando de Kropotkin, quando ele está falando do indivíduo muito influenciado pelo Max Stier e depois pelo Nietzsche, ok? Então, isso seria interessante, né? É, a gente até vamos terminar aqui, eu vou pegar uma partinha pequena aqui, né? Vou pegar aqui, página 181, vamos ver o que ele está falando. Por um trabalho preliminar renovado do ensino, ele fala do ensino também, ele vai dizer, os últimos valores que resgatamos da disrupção da revolução são tentativas isoladas de trabalho preliminar para uma revolução nova, mais profundamente fundamentada e internamente assegurada. Eles se ordenam ao redor da ideia de educação em prol de uma cultura revolucionária, assim como do ensino em todos os âmbitos, tanto da orientação quanto da estruturação da personalidade, importantes para o revolucionário a serviço do movimento, isto é, do ensino de jovens das escolas de agitadores. Os problemas levantados nesse âmbito reúnem-se às questões da revolução interior, em geral, com as do ensino e da formação no contexto novo, mas ainda a ser criado em grande parte. Considerarei conhecidas reivindicações por um fundamento técnico do novo ensino, tal como parecem já ter sido atendidas em grande parte na Rússia. Né? Ele está falando na Rússia. Permanece em aberto a questão de se, tendo apenas isso com base, já se pode conceber um ensino que satisfaça todas as inerradáveis pretensões de harmonia, de amplitude de conteúdo e de aprofundamento interior. E assim vai, né? Falando sobre essa questão do ensino, no processo revolucionário e assim por diante. Ou seja, coloquei aqui uma parte do Otto Gross, um psicanalista anarquista, que tem trabalhos hiper importantes, teve uma presença na sociedade psicanalítica da época, mas tem cartas do Jung para o Freud, do Freud para o Jung, pedindo vamos deixar o Otto Gross
de lado, jogar o cara pro lado. Até aí tudo bem. O que me causa espécie são anarquistas não falar do autogrosso. Também vamos deixar ele de lado. Por quê? Porque estamos defendendo os bailes familiares de 1917, porque ele não defendia bailes familiares do autogrosso. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para a gente pensar um pouco sobre a influência na psicanálise, tendo aí um anarquista declarado, influenciado por Kropotkin, influenciado por Stirner, também por Nietzsche, ok? Que morreu em 1920, 21, se eu não me lembro, né? Ou seja, há mais de 100 anos e que infelizmente, né, pouco se sabe dele, tanto na psicanálise quanto entre os anarquistas. Então, um abraço a todos e todas.